Eu não iria comentar sobre a morte do Gugu, porém, hoje, né, é um dia que só está se comentando sobre o translado do corpo, o guardamento, né, do corpo dele também, e eu acabei, agora há pouco, tomando a decisão de falar sobre esse assunto, exatamente porque tem algumas pessoas até que perguntaram, Zay, o que você acha? Inclusive até se levantou alguns questionamentos e alguns até perguntaram sobre alguma desconfiança, né, com relação ao acidente com o Gugu Liberato. Eu já vou falar logo de cara aqui. Assisti os programas dele algumas vezes, assisti, mas não era o tipo de programa e nunca o consumi, né, como uma programação cotidiana na minha vida. E uma coisa a gente não pode negar, por mais que você não goste, né, do trabalho do cara, mas o Gugu foi sim uma pessoa extremamente boa praça. E isso a gente não pode negar. Não tem como você falar do Gugu sem pensar na pessoa que ele foi. Inclusive ajudou muitas pessoas através das suas programações, que eu particularmente achava algumas delas uma bizarrice total, sem tamanha. Programas que não traziam conteúdo de informações, mas enfim, é isso que dá sucesso, é isso que dá ibope e é isso que o cara ia fazer. Porém, ele colocou muita coisa, né, da sua essência em ajudar os seres humanos que estavam à sua volta, fazendo ali a coisa acontecer para o benefício do próximo. E falando de programação dominical, né, a gente sabe que as programações do Gugu foram sim um desespero por ibope, armações em cima de armações e inclusive processos. O cara levou muito processos, se eu não estou equivocado, no táxi do Gugu, era uma armação teatral, né? Uma coisa muito bem elaborada que inclusive ele teve que tirar o quadro do ar por denúncias e por processos que levou. Mas enfim, esse não é o porém. A realidade é que o cara foi um ser humano espetacular, a qual se tornou uma lenda, né? Não tem como você pensar em programação aberta na TV brasileira sem pensar em Gugu Liberato. E quando eu me refiro aqui que ele foi uma pessoa espetacular, um ser humano informidável, né? Eu não estou aqui aprovando e dizendo que eu curtia ou que eu era a favor do que se fazia em suas programações. O sensacionalismo, né, que era feito, aquele erotismo, né, nos domingos à tarde para a família brasileira assistir em TV aberta, eram as coisas assim que não compactuam. Inclusive tem pessoas que dizem que era um festival de apelação, que não dá para tirar também a razão de quem pensa assim. Se tornou sim uma figura marcante, como eu disse, o mito, né, considerado por muitos aí da TV brasileira, porém, como sempre, né, a própria TV no geral fazendo valer, né, a própria TV aí fazendo valer daquilo que daria audiência ou dá audiência. Só que tem um porém em tudo isso, né? Isso é o que ele passou esse tempo todo para quem conviveu longe dele. Mas tem muitas pessoas que você vê depoimentos por aí que ele era um cara humilde extremamente no palco e na vida real, né, ele não era tanto assim com relação às pessoas que queriam se achegar a ele. E sim, aqueles que trabalhavam, né, todos falam a mesma língua, dizendo que o cara era extremamente humilde, porém, algumas reclamações de muitas pessoas que, né, não foram felizes em atrair a atenção dele. E essa questão, né, fica claro que o cara foi realmente um ser humano, porque quem não comete erros, né, quem não comete erros? Então tá tudo explicado. Eu prefiro ficar com a imagem que eu sempre tive, né? Eu não conheci o cara ao vivo. Agora, o que a gente pode tirar como reflexão sobre isso? Que a vida não é nada, né? O ser humano não é nada. Basta estar andando numa calçada qualquer aí, escorregar, bater a cabeça no meio-fio e partir dessa para outra. A preocupação que devemos ter é: será que estamos realmente preparados para encarar a morte? Porque a gente vê uma comoção aí nacional, né? A nível de artistas e fãs, todo mundo comentando e lamentando a tragédia. Esperava-se morrer primeiro, né, o ex-patrão Silvio Santos, pela idade que o cara já tem, mas não, vai um cara muito mais novo e antes, com uma tragédia inexplicável, né? O cara simplesmente tentando fazer algo
pro bem da família e de repente acaba saindo dessa vida para outra de uma forma tão brusca e inesperada. E a pergunta que eu deixo: será que nós estamos preparados para encarar a morte, para enfrentar a morte, para sair dessa vida para uma outra, né? Será que estamos preparados para encarar uma realidade, uma tragédia, a morte, né? Não sabemos o que pode acontecer conosco, né? Daqui a 1 minuto, a 1 segundo, pode simplesmente o coração parar de bater e a gente partir dessa para uma outra. E será que estaremos preparados para encontrar-se com o Eterno? E esse é o meu pensamento. Deixo esse vídeo aí para você que pediu para mim comentar sobre esse assunto, né? Será que estamos preparados? Canal Fala Zay por um Brasil e um mundo melhor.